E é com a graça do Espírito Santo que estamos aqui para dar continuidade na nossa formação bíblica. Que possamos então, hoje, no nosso 12º encontro, invocar o Espírito Santo sobre nós para que venha em nosso auxílio neste momento. Vim em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, dando continuidade, nós estamos em São Marcos, capítulo 3, versículos 20 seguintes. E voltou para casa, e de novo a multidão se apinhou, de tal modo que eles não podiam se alimentar. E quando os seus tomaram conhecimento disso, saíram para detê-lo, porque diziam: enlouqueceu. E os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: está possuído por Beelzebu, e também é pelo príncipe do demônio que ele expulsa os demônios. Chamando-os para junto de si, falou-lhes com parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não poderá subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não poderá se manter. Ora, se Satanás se atira contra si próprio e se divide, não poderá subsistir, mas acabará. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus pertences, se primeiro não amarrar o homem forte, e então poderá roubar sua casa. Na verdade, eu vos digo, tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e todas as blasfêmias que tiverem proferido. Aquele, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, jamais será perdoado. É culpado de pecado eterno. Isto porque eles diziam: ele está possuído por um espírito impuro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então aqui o Senhor vem, nos trazer esse ensinamento. Vamos lá, porque esse pedacinho do Evangelho é riquíssimo. Já vem também São Jerônimo nos dizer em sentido místico desse local. Lembra que a gente já tinha visto o que seria a casa, né? Jesus entrou na casa para curar Jesus estava em casa, e eles desceram no teto daquela casa, aquele paralítico. Então nós já vimos isso, porém vamos recordar. Casa, então, seria a igreja primitiva, segundo São Jerônimo, em sentido místico. A multidão que impede Jesus, que na verdade ele impede de comer o pão, são os pecados e os vícios. Então, quando diz que essa multidão impedia eles até de comer, então são os pecados e os vícios que nos impedem de comer, de estar mesmo unido a Deus. E quem come de maneira indigna, come e bebe sua própria condenação. Então aqui, São Jerônimo vem nos dizer isso, que essa casa, nesse sentido aqui, é isso que ele estava em casa, e voltou para casa. Então Jesus de novo voltou e a multidão se apinhou. Então sempre tem os pecados e os vícios que nos impedem realmente de estar ligados com Jesus, verdadeiramente. Então agora nós vamos ver que a rejeição de Jesus pelos seus, que atribuiu a ele o poder de Satanás, que na verdade o que era de Deus eles colocaram como se fosse de Satanás, vai nos mostrar que quem fecha o coração e não percebe a misericórdia e a ação de Deus e se fecha desse perdão de Deus, este é o pecado contra o Espírito Santo. Então, para convocar os discípulos,
Jesus, lembra que ele subiu no monte. Então, quando Jesus sobe no monte, lembra que nós falamos, era um lugar de intimidade com Deus, como ele foi no monte das tentações, no monte das bem-aventuranças, da transfiguração, que foi o Monte Tabor, das oliveiras, do Monte Calvário, das montanhas da Galileia, o Monte da Ascensão. E no Antigo Testamento também temos muitos montes, que é Sião, Sinai, Horebe, o Monte Carmelo, Garizim, Ebal, Moriá. Esses são alguns montes que são citados na Bíblia. Porém, a nossa montanha santa, o lugar santo onde nos encontramos com Deus, onde olhamos para o alto e nos unimos a Ele. Então, sempre que nós tivermos essa multidão, esse pecado, esses vícios, essas distrações, estiverem nos separando, nos afastando de Deus, devemos novamente subir, nos elevar para a intimidade com Deus, jamais deixar de rezar. Então aqui o Senhor ensina que a blasfêmia contra ele, enquanto pessoa encarnada, tinha perdão. Então eles podiam falar o que quisesse de Jesus. Porém, contra o Espírito Santo de Deus não tem perdão. E é o Espírito Santo mesmo quem realiza a obra de Deus. Falar contra ele é falar contra o próprio Deus. Então aqui nós vemos que é o único pecado que não tem perdão. Quando esses dizem que Jesus estava possuído e atribuía os milagres a Beelzebu, que as obras eram dele, eles estavam alegando que o quê? Que o poder de Jesus e das suas obras não eram de Deus, eram de Beelzebu. E por isso Jesus aqui conta, né? E eles falam, nossa, ele está possuído porque não consegue nem comer. Então os parentes de Jesus acusavam ele de louco porque ele não parava nem para comer. O povo estava tão sedento dele que ele nem lembrou de comer. E os parentes de Jesus achavam que ele estava possuído por demônio. Por isso eles queriam segurá-lo como se fazia com quem estava endemoniado, né? Então queria segurá-lo mesmo, né? Então o que os parentes fizeram foi por não compreenderem a palavra de Deus. Então é um pecado por ignorância e falta de entendimento. Então vamos supor, os parentes de Jesus queriam segurar Jesus, não, vem, você tem que comer. Isso eles fizeram por ignorância com a pessoa de Jesus. Porém, a hora que aqui nos diz que os mestres, os escribas que tinham descido de Jerusalém falaram aquilo, eles falaram do que? Das obras, e as obras vêm de Deus. Então, a hora que eles falaram-se que ele fazia, as obras dele era por Beelzebu, aí sim eles cometeram o pecado contra o Espírito Santo. Então, por ignorância e falta de entendimento, nós temos os pecados perdoados. Porém, os doutores da lei, por ser conhecido da palavra, pecaram realmente contra o Espírito Santo, pois eles blasfemavam sobre o que eles já compreendiam, sobre o que eles já sabiam. E como eles não conseguiam negar a palavra que Jesus pregavam, eles apelavam, né, para denegrir a imagem e perverter e caluniar a pessoa de Jesus. Só que nesse caso eles não caluniaram somente a pessoa de Jesus, mas sim o próprio Espírito de Deus, que fazia as obras por Jesus, né? Que Jesus fazia as obras por meio do Espírito Santo de Deus. Então, Beelzebu, para a gente entender, Beelzebu era o mais imundo dos demônios. Por isso é que dizem que é por ele que ele impelia os demônios. Jesus deixa claro que seu poder vem de Deus e que os doutores da lei que são os verdadeiros blasfemos e cúmplices de Satanás. O pecado contra o Espírito Santo significa negar o sopro de vida de Deus para a humanidade. Falou, então, em parábolas, de forma que o povo entendesse que os guerreiros lutavam entre si, sendo do mesmo reino e família. E o que se divide não se durava, né? Por isso ele contou aquelas palavras, então, aquela parábola. Então, ele falou daquela forma para que o povo entendesse que os guerreiros, quando se unem, eles têm que atacar o mesmo objetivo. Se dividir, não vai ninguém ganhar, né?
Então, se Satanás expulsa Satanás, está próximo ao seu fim. Porque o reino de Satanás é subjugar o homem e não libertar o homem. Então, como que Satanás estaria dividido? Então, ninguém pode roubar uma casa. Quando Jesus fala aqui de ninguém pode roubar uma casa com um homem forte. Em sentido místico, o diabo é o homem forte, tentando entrar na casa que é o mundo. Roubou a casa e seus móveis, a humanidade e os homens. Este é o que amarrou o homem forte, o diabo, roubou seus móveis, fez cessar a sedução que tinha sobre a humanidade, retirando o laço do diabo por meio da igreja. Jesus amarrou o diabo, entrou no mundo para resgatar os homens. Então Jesus aqui falava da sua missão. Então quem é o homem forte que antes de entrar na casa, né, não vai amarrar, aquele que vai amarrar para poder entrar na casa. Então Jesus, aqui nesse mundo, Satanás era visto como esse homem forte porque destruía, matava, acabava, né, com a liberdade do ser humano. E Jesus veio, então, o que ele fez? Acorrentou Satanás para que ele sim pudesse resgatar e salvar a humanidade. Então Jesus é esse que veio nos resgatar. Então a família de Jesus, para deixar claro que são família e os irmãos, a gente sempre tem essa dúvida, né? Então São Beda vem nos dizer que no grego, irmão pode ser primo distante, parente, tio, sobrinho, entre outras familiaridades. Segundo São Jerônimo, a palavra irmão nas Sagradas Escrituras, ela possui 4 sentidos. Ela pode ser irmão por natureza, que é Esaú e Jacó. Pode ser irmão por nacionalidade, ser judeu de uma mesma tribo. Pode ser também irmão por pertencer a uma mesma família, assim como Abraão e Ló. E pode ser irmão também por afeto, assim como e por fé, assim como nós também nos tornamos todos irmãos em Cristo. Então aqui Jesus vem universalizar essa família dele. O que é sentido família e irmão? Então, os irmãos de Jesus, do Senhor, não são os filhos de Maria. Depois de Jesus e de José, perdão, gente, não são filhos de Maria. Depois de Jesus, e nem são filhos de José com outra mulher. Então Maria não teve filhos depois de Jesus e nem José teve filhos com outra mulher antes de Maria. Em sentido místico, então, novamente São Beda, deixa eu ver se é ele mesmo, isso, São Beda vem nos dizer que Jesus, rodeado pela multidão que não era judeu, mãe e irmão de Jesus era judeu, cuja da carne ele tinha saído, estirpe de Davi. Enquanto o Salvador ensinava do lado de dentro, os que não aceitavam e não compreendiam o modo que ele ensinava estavam de fora. Estando fora, isto é, longe da luz e da palavra de Deus, nem o sangue, nem a familiaridade os fazem ser da família. Então lembra aqui que Jesus voltou para casa. Então aconteceu de Jesus estar lá na comunidade e os familiares estavam lá fora. Então mesmo aqueles que estavam lá fora, que eram familiares, por estar longe de Deus, nem sempre são considerados famílias só por ser de sangue. Nós, sendo cristãos, então, não se é cristão por herança ou por tradição, mas por obediência e adesão. Jesus planifica o 4º mandamento do Antigo Testamento, que é: honra teu pai e tua mãe, para que tenhas longa vida sobre a terra, e que o Senhor teu Deus irá dar. Agora, não só os israelitas deviam honrá-lo, mas todos. Ele é a revelação do Pai. Então, se obedecermos a sua palavra, estaremos honrando o Pai Celestial. E assim teremos vida não somente longa, mas vida eterna. Não na terra, mas na Jerusalém Celeste. Então, se estivermos longe da palavra, de nada adiantará ser cristão, pois não seremos conhecidos nem reconhecidos. Por isso o Senhor fala, né? Senhor, Senhor, eu fiz tanta coisa. Ah, não te conheço.
Então não adianta ser cristão só porque foi batizado, porque de vez em quando faz alguma coisa. Não, ser cristão é uma caminhada contínua, diária, uma conversão diária, dia após dia, uma metanoia, todos os dias. Eu caí, porque não tem um dia que a gente não erra, não tem um dia que a gente não peca. Então eu caí, reconhecer que eu sou pecadora, reconhecer a misericórdia de Deus e realmente me colocar a caminho novamente para fazer o bem, tendo uma reta intenção. Então ele dirá: não vos conheço. Jesus mostra que a união dos corações por um só objetivo e fé supera então a união de corpo e de sangue. No Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 495, ele nos explica que Jesus não exclui sua mãe, ele a dignifica, pois ela é aquela que já vivia tudo aquilo que ele pedia. Mas ele assim o faz para incluir a todos, não desmerecendo Maria. Ao contrário, mostrar que ela não é digna só porque o gerou, mas porque ela tem virtudes e porque ela aderiu ao projeto de Deus. Então aqui nós já vimos até, agora que eu dei conta, que eu já andei um pouquinho mais no que eu proclamei. Então agora, para a gente terminar essa partezinha que eu já que eu já expliquei e que eu não havia proclamado, vamos lá. Evangelho de São Marcos, é o finalzinho dele, para semana que vem, se Deus quiser, a gente conseguir entrar no capítulo 4. Então, os verdadeiros parentes de Jesus. Marcos 3, de 31 a 35. Chegaram então sua mãe e seus irmãos e, ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada em torno dele. Disseram-lhe: eis tua mãe, teus irmãos, tuas irmãs estão lá fora e te procuram. Ele perguntou: quem é minha mãe, meus irmãos? E repassando com o olhar os que estavam sentados ao seu redor, disse: eis a minha mãe, os meus irmãos. Quem fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então é isso. Eu queria ter terminado essa parte, né? Esse capítulo 3. E que o Senhor nos ajude, nos abençoe realmente a aprofundar cada dia mais e não ficar só nesse sentido que aqui a catena, né? A catena áurea nos traz, ou então não só a catena, mas também o estudo, né? O Evangelho segundo São Marcos, de Scott Hahn, que a gente não fique somente nele, só nisso que eu falei, mas que a gente possa realmente aprofundar e fazer a nossa experiência com essa palavra, em ser realmente da família de Jesus, em colocar a nossa vida em missão, em colocar a nossa vida a serviço, para poder ter a graça de ser chamado por Jesus de sua família. Então que possamos nesse dia agradecer a Deus essa oportunidade de ter continuado e que Ele nos ajude, nos dê perseverança e que o nosso anjo da guarda esteja sempre conosco a nos proteger, a nos guardar e a nos livrar de todos os males. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Peçamos também a proteção e a intercessão de Nossa Senhora, Mãe de Deus e nossa, sobre a nossa família. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima.